tudo se passou no interior do estado do Ceará, no ano de 1958. Meu tio tinha 21 anos na época e namorava uma menina que morava na Vila Zoraide, sendo que naquela época e na região em que moravam, as distâncias eram encurtadas por caminhos dentro de sítios. Então meu tio ia para namorar, cortando o caminho, e depois de namorar quase a tarde toda e um pouco de noite, resolveu ir embora. Era quase meia-noite, quando ele se despediu da namorada e foi embora e pegar seu caminho por dentro dos sítios, o qual era mais curto. Meu tio foi alertado pelo sogro para tomar cuidado com aquele caminho, porque ele mesmo que tinha medo dos locais que ele iria passar, mas mesmo assim ele foi por ali, e rindo, mas foi. O caminho até que era tranquilo, só não era iluminado, a não ser pela luz da lua, e ele foi seguindo seu caminho. No trajeto, ele ouviu alguns barulhos estranhos de animais, mas meu tio sempre carregava com ele um punhal, porque naquela época as pessoas carregavam consigo sempre algum tipo de arma, para sua defesa devido aos locais desertos que atravessavam. De repente, meu tio ouviu um tipo de grunhido à sua frente, mas não ligou e continuou andando. Andando mais um pouco à sua frente, de uma forma surpreendente, ele viu um ser arranhando uma árvore, como se estivesse afiando as garras. Na hora meu tio gelou quando viu aquela criatura enorme e em pé. Naquele momento ele sentiu que aquilo não era normal e tentou sair de mansinho, mas a criatura percebeu e olhou, avançando sobre ele, sendo que só deu tempo dele puxar o punhal e quando a criatura se aproximou, ele se desferiu várias punhaladas na criatura e ela gritava de dor, mas não desistia, continuando atacando meu tio. Eles continuavam lutando, e o meu tio continuava dando mais punhaladas até que a criatura desistiu e foi embora. Meu tio, muito ferido, continuou seu caminho, só que desta vez correndo e assombrado com aquilo que lhe havia acontecido. Só que mais à frente, para sua surpresa, a criatura estava esperando a sua passagem e atacou novamente. Então a luta recomeçou e foi sangrenta. Meu tio desferiu vários golpes para se defender do monstro e de novo a fera fugiu para o mato alto na escuridão da noite. Nesse momento já era quase 2 horas da manhã e o caminho se tornou longo e sofrido, devido ao meu tio se esconder de vez em quando. Isso durou quase a noite toda, quando de repente ele se viu à frente da casa do meu avô e entrou correndo todo rasgado ferido. Meu avô, que era daqueles nordestinos muito valentes, quando viu aquilo, pegou sua arma e foi atrás de uma pessoa que ele desconfiava, porque já existia boatos sobre a tal pessoa. Chegando lá, meu avô viu o tal homem sentado na cadeira de balanço, muito ferido, mas bem, mesmo com os ferimentos. Meu avô, chegando perto, apontou a arma para ele e disse: "Nunca mais chegue perto de ninguém da minha família, senão te mato." Naquela época, as coisas eram resolvidas dessa forma. Então o homem olhou para o meu avô e disse: "Meu caro", com uma voz grossa e sarcástica, "você tem alguma bala de prata aí?" E sorriu. Meu avô, sentindo um calafrio, mas não titubeou, e disse: "Está avisado." Assim termina a história mais extraordinária da minha família. Observação: em 1997 eu fui a Fortaleza, Ceará, visitar minha família e me lembrei dessa história, sendo que todos me confirmaram toda ela. Diante disso, eu acredito nessa história. Um abraço a todos e boa noite.